Vou resumir a Bíblia inteira pra vocês rapidão aqui, ó. 10 minutos pra resumir a Bíblia inteira pra vocês, no máximo. Vamos ver se eu consigo. Sejam bem-vindos a mais uma live do Clube 100.000. Kaiser, qual a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento? É extraordinário, tá? A diferença entre o Novo e o Antigo. O Antigo faz um foretelling, que significa profecia, né? O Antigo, basicamente, ele conta a história desde a criação, de um modo que vocês consigam entender, que os humanos consigam entender, vocês, eu não estou falando que nós consigamos entender, e ele começa contando a história da criação, aí ele conta como foi depois disso, né? Então, o homem está ali plantado no Jardim do Éden, olha que curioso, o homem está ali plantado no Jardim do Éden, Adão, que significa humanidade, picanha, soltei um pouquinho sem querer, está ali plantado no Jardim do Éden e ele tem uma árvore naquele jardim que está falando, que Deus fala assim, de todas as árvores pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, muitas vezes eu me perguntava assim, Deus, como é que você coloca uma árvore no meio do jardim que o homem não pode comer, sabendo que o homem ia poder comer? E aí eu me questionava muito com Deus a respeito disso, até que um dia Deus deixou bem claro para mim que um paraíso sem uma porta de saída é uma prisão, tá? Aí eu imaginei que esses caras bilionários aí que é preso em Lava Jato, esses negócios assim, os caras vão pra prisão domiciliar, não importa o quão grande seja a prisão. Não importa o quão top seja a sua mansão, você não quer ficar preso nela. Você quer, muitas vezes, ser livre. Então, Deus deixou ali. Só que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma decisão que o homem tomou. Ele tinha a decisão de confiar em Deus para saber o que era bom ou o que era mal e seguir a opinião de Deus, ou ele mesmo decidir escolher o que era bom e o que era mal. E o homem tomou a péssima decisão de ele mesmo escolher o que era bom e o que era mal. Aí o homem faz um monte de cagada, Deus fala assim, cara, eu vou ter que dar um reset nessa parada. No tradução bem popular que vocês. Vai, reseta, separa um par de cada, né? E reseta, mata todo mundo, começa tudo de novo. E aí ele começa a dar instruções agora, porque ele tinha se afastado do homem, falando, cara, fica você aí, eu tô aqui, fica você no seu canto, eu no meu, e ema, cada um com seus problemas. Só que o homem estava só tomando decisão errada. Aí Deus começou a enviar os seus profetas, né, para poder dizer para o homem o que o homem deveria fazer. Tipo assim, olha, se você escolheu você mesmo tomar a decisão do que é bom e do que era mal. Mas tá aqui, ó, a opção A, tá aqui... tá aqui o manual, as regrinhas para você. Se você fizer isso aqui, você vai funcionar muito melhor, porque eu te criei. E quando eu te criei para você funcionar desse jeito. Então, como é um carro, eu te criei para você funcionar a álcool. Então, se você pôr gasolina, vai funcionar, mas vai dar um problema. O motor não vai rodar ao mesmo tempo, né, com a mesma qualidade, e ele vai acabar batendo em algum momento. Então, foi em um resumo bem simples assim. Aí, o Velho Testamento ele é uma espiral da mesma história, se repetida em várias vezes, por várias gerações, por vários homens diferentes, que ela funciona da seguinte forma. O homem recebe as instruções de Deus, né? Então, a primeira parte de Gênesis vai falar sobre Deus e o mundo. A segunda parte de Gênesis vai falar sobre Deus e uma família, Abraão. Tá? E a aliança que ele fez com essa família, Abraão, que é o pai da fé. Inclusive, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, todas elas são originadas desse mesmo homem, para vocês entenderem. Então, da base da aliança que Deus fez com esse homem, né? Que Deus falou assim, que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia do deserto. É tipo a galáxia que você está vendo atrás aqui, a descendência de Abraão. Deus prometeu para Abraão isso aí, ó. Olha as estrelas e, cara, a sua descendência vai ser maior que isso. E aí o que acontece? Aí vai os filhos de Abraão, vai Abraão, Isaac, Jacó, tal. Aí vem Israel. Jacó é transformado o nome dele. Israel, Jacó tem um encontro com Deus presencialmente. E esse encontro com Deus, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Dali, Israel tem 12 filhos, né? Que são as 12 tribos e tal. Dali vem, aí começa uma espiral, onde que o homem obedece a Deus, aí dele vai lá e sobe.
ele tem tudo do bom e do melhor, tá vivendo por aí. Aí o que acontece? Ele começa a desobedecer a Deus, aí ele cai, por exemplo, ele é escravizado. Por exemplo, o homem está caminhando com Deus, Deus vai lá, salva não só o Egito, coloca eles no poder do Egito e dá o comando de todo o Egito para eles. Só que no Egito tinha outros deuses. E Deus é bem claro. A coisa mais importante sobre Deus é muito ciumento. Mas muito ciumento mesmo. Ele tem um ciúme de vocês, assim, de maneira sobrenatural. E aí o que acontece no Egito? Eles começam a adorar outros deuses, que no Egito tinha muitos deuses, aí eles se perdem. Por eles adorarem outros deuses, aí ele cai, aí Deus se afasta deles. Aí o que acontece? Aí Deus vai e manda as 10 pragas para o Egito. Não era para o Egito, é para Israel, só para você entender, né? Por quê? Porque as 10 pragas eram para matar a crença dele naqueles deuses egípcios ali. Então Deus separa mais uma vez, tira com forte mão o povo que já estava ali, mais de 600 mil homens sendo escravos no Egito por 430 anos, tá? 430 anos como escravos. Então, essa foi a consequência dessa cagada deles aqui. Aí tira, aí leva para o deserto para levar eles para a terra prometida. Só que no meio do deserto eles começam a fazer um monte de merda de novo. Aí o que deveria durar 40 dias, 2 semanas, Deus fala assim, olha, por causa da murmuração de vocês, vai durar agora 40 anos, até morrer toda essa geração. Aí morre toda geração, aí Deus vai passando, aí Deus cria toda a lei, né? Vai passando toda a lei. Então a lei é essa. Aí o homem passa a ter um manual do fabricante ali, que é a Torá, né? O judaísmo reconhece só isso aqui. Aí beleza. Aí a partir daí vai contar a história de novas gerações, né? Então de novos reis, então você vai ter rei Davi, vai ter vários reis, Saul, Davi, tal, Salomão. E todos eles, gente, quase todos eles têm a mesma espiral. Eles, tipo assim, fazem o que é certo. Eles estão aqui no fundo do poço. Deus pega aquela pessoa que mais improvável do planeta e coloca ele lá no topo. Aí ele faz uma cagada. Na maioria das vezes essa cagada é se afastar da presença de Deus. Aí ele vai lá pro fundo do poço de novo. E aí ele volta a fazer as pazes com Deus. Aí vai fazendo isso. Aí vai nessa espiral, assim, um loop em caída. Até que Deus vai começar através dos seus profetas e profetizar que ele cumpre todas as profecias dele, e aí em vários momentos vai lançando as profecias, os profetas vão falando as profecias, e ele profetiza sobre a vinda de um Messias, de um Salvador, de uma pessoa que ia vir e ia resgatar o povo de Deus, e essa pessoa seria um descendente de Davi, ele ia sentar no trono de Deus para todo sempre, até nós não entendemos nada disso até a gente conhecer Jesus. Aí tem um período ali que não acontece nada, que aí se acaba o Velho Testamento, Deus não fala mais nada, Deus fica mais uns 400 anos sem falar com o povo. E aí o que acontece? Vem o Novo Testamento, e aí nós vemos, primeiro, por isso você vai entender que o Novo Testamento já começa contando da genealogia de Jesus Cristo, então da árvore genealógica de Jesus Cristo, mostrando que ele é linkado à descendência de Davi, porque cumpre uma promessa de Deus. Jesus Cristo, na verdade, cumpre todas as promessas de Deus. E aí Jesus Cristo... as pessoas acham, os judeus esperavam que Jesus Cristo viesse como um libertador, tipo um exército, sabe? Matasse todo mundo e tal. Por isso que muitos rejeitaram a Cristo. E aí os próprios religiosos, o próprio povo, né, religioso, foi e mandou crucificar Cristo. E era o plano de Deus desde o início. Quando Deus lá no início falou assim, haja luz, ele também já tinha preparado haja cruz, tá? Porque quando ele lança sobre a serpente a maldição, ele fala assim, farei a maldição, a inimizade eterna entre você e a descendência da mulher, e um dia o descendente da mulher vai te pisar na cabeça, ou seja, vai te destruir, e você vai picar o calcanhar dele, ou seja, vai acontecer, vocês dois vão morrer, né? E Satanás fica morrendo de medo até que aconteceu isso, se cumpre quando Jesus Cristo dá a vida por nós, tá? E quando ele dá a vida por nós, cumpre tudo que está escrito lá no Velho Testamento, e aí você tem agora 2 opções. Inclusive a Bíblia vai dizer assim, veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo veio para um povo escolhido de Deus, que era aqueles descendentes de Abraão. Deus tinha feito uma aliança só com aquele povo, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que receberam Jesus Cristo, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí logo no Novo Testamento você vai ter pessoas que, por exemplo, Paulo, que foi uma pessoa que perseguia, ele era judeu, tradicionalzão, que sabia de tudo da Bíblia, tudo da Torá, ele perseguia os cristãos, a igreja primitiva, matava todo mundo e tal, perseguia, até que no momento dessa perseguição ele tem um encontro com Cristo, né, com Cristo glorificado, já depois de ter sido ascendido ao céu,
Então ele morre, né? Fica 3 dias, depois ele ressuscita, fica mais uns 40 dias trocando ideia com a galera aqui, depois ele sobe aos céus, porque se ele tinha que subir para que pudesse vir o quê? Vir o Espírito Santo. Aí depois vem o Espírito Santo na festa de Pentecostes e enche todo mundo, essa galera sai pregando em qualquer lugar, que incomoda toda a igreja de novo, né? Os judeus, aí essa igreja vai e manda matar todo mundo que era os cristãos, inclusive Paulo sai matando os cristãos também, Paulo vai, mata os cristãos no meio do caminho entre Paulo indo para Damasco, ele tem um encontro com Cristo glorificado, nesse encontro com Cristo glorificado, ele passa de perseguidor a propagador do Evangelho. E aí, para você ter ideia, uns 75% do Novo Testamento foi escrito por próprio Paulo, tá? O cara que perseguia os cristãos. E aí você vai ter outros autores ali que são pessoas que caminharam com Cristo e tem pessoas que também não caminharam com Cristo. Então, Mateus e Marcos e João caminharam com Cristo. Lucas já vem depois de Cristo. Ele é um médico e ele pega as histórias de todos eles e reconta em um terceiro livro. Então você tem ali várias visões diferentes da mesma história, e aí você vai seguir com os demais livros falando sobre o tempo que vivemos hoje, que é o tempo da graça e não da lei. Então você tem 2 opções hoje sobre a sua vida, acabando o resumo da Bíblia em 10 minutos. Você tem 2 opções hoje sobre a sua vida. Uma, você pode escolher você mesmo o conhecimento do bem e do mal, e para isso Deus te deixa umas instruções. Ó, se você fizer isso aqui, tá tudo bem, é só você cumprir todas essas leis aqui. Ou seria a segunda opção, que é a graça. Por meio da fé, você reconhece que Jesus Cristo é o seu mediador, seu único e suficiente Salvador, e Ele pagou o preço, Ele comprou, né? Pagou o preço no seu lugar. E agora você tem livre acesso ao Pai, porque antes você não tinha mais esse livre acesso ao Pai desde quando o homem foi expulso do Éden. Agora você tem livre acesso ao Pai. E aí vai acabar falando de Apocalipse, vai acabar em Apocalipse falando sobre o que ainda está por vir. Então nós temos na Bíblia o passado, o presente, o tempo atual e o futuro. Pronto, 10 minutos gravado. Ó, acelerei. Mas deu para entender. Ok? E é isso aí, isso é a nova aliança. Então a nova aliança foi essa nova aliança que foi feita por Deus com a humanidade por meio de Cristo. Faltou Apocalipse? Não, Apocalipse é o futuro. Né? Se eu for entrar em Apocalipse aqui, aí vai dar muito... Mano, eu tinha que falar em 10 minutos, gente. Como é que você explica? Tipo, olha o tamanho da parada. Olha o tamanho da parada. Olha o tamanho das letrinhas. Você resumir toda a história, né? Em 10 minutos, é pra, tipo assim, é pra atiçar em vocês a curiosidade de você pegar e ler, mano. Não é só pra isso. Entende? Mas é só pra você pegar e... Caraca, isso foi legal.